Boa noite a todos. Boa É noite. uma honra nós estarmos abrindo nosso 14º jantar online do Adonep Sem Fronteira. Esse evento que nós estamos fazendo sempre às quartas-feiras tem exatamente o mesmo formato de todos os jantares presenciais da Adonep. Você que está chegando, você que ainda não conhece a Adonep, você vai ter a oportunidade, nós vamos estar pormenorizando, explicando para vocês o que é a Adonep, mas hoje, principalmente, nós estamos numa noite de celebração, uma noite de agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, e não são só bênçãos, não, são lutas, são vitórias, são dificuldades, mas a gente pode dizer com alegria que até aqui o Senhor nos ajudou. E para abrirmos a nossa reunião, todo evento da Adonep, nós abrimos em oração. Então, nós vamos pedir aqui ao nosso coordenador estadual da Adonep, o empresário Wilson Rodrigues, que também é diretor regional aqui da Adonep, da região de Campinas, interior do estado de São Paulo, que esteja, então, abrindo a nossa reunião em oração, Wilson. Boa noite a todos. Eu quero, na abertura, como é praxe da Adonep, ler um versículo da Palavra de Deus e nós vamos orar. Eu quero ler um versículo conhecido por nós, mas muitos podem ainda não conhecer. Em 2 Crônicas 7 e 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa de Deus para nós nesta noite. Vamos orar, então. Pai querido, nós queremos nesse momento, Senhor, te dar graças ao Senhor, te agradecer por esse dia, Senhor, tão abençoado, que o Senhor esteve presente conosco, o Senhor nos guardou, nos protegeu. E estamos aqui, Senhor, porque o Senhor tem nos preservado, Senhor, com vida, com saúde. E obrigado por este momento, Pai. O Senhor preparou para que nós estamos aqui reunidos, podemos transmitir, Senhor, àqueles que não te conhecem, a experiência que temos contigo, Senhor. O quanto o Senhor é maravilhoso para conosco. Eu quero colocar, Senhor, nesta hora, nas tuas mãos, que o Senhor esteja no controle, Senhor, através do teu Santo Espírito, a vida do Dr. Francisco Rossi, do Dr. Carlos Martella, Dr. Paulo de Carvalho, e mais esse nobre colega que eu não lembro o nome, na tua mão, Senhor, que tu possas abençoá-lo, orientá-lo, e que eles possam, Senhor, nesta noite, transmitir, Senhor, com segurança, com alegria, com satisfação, tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida deles, Pai. Para que possa nos edificar, nos deixar ainda, Senhor, com a nossa fé mais aguçada, Senhor, para continuar te servindo, Pai. Eu sou o Carlos, que está dirigindo essa reunião como mestre de cerimônia, e todos aqueles que estão presentes, Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, e te agradecemos pela vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, oramos e te agradecemos. Amém. 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 Muito bem. Eu vou pedir para o Paulo Carvalho, que é o nosso presidente do capítulo do Campo da Adonep de Campinas, que ele nos esclareça, nos conte, afinal de contas, o que é a Adonep. Já estou, dia 26, eu fiz 30 anos, né, que eu frequento o capítulo 275. Esse nós estamos fazendo a reunião. Então, já ouvi essa história muitas vezes, né? Então, eu posso estar compartilhando com vocês, né? Bom, a Adonep é uma associação, né, brasileira, uma instituição brasileira, foi fundada em 1977 pelo empresário Custódio Rangel, no Rio de Janeiro. Né? Desde 77, ele teve autorização, né, do Demo Shakarian, que fundou a Full Gospel Businessman Fellowship Internacional, em 1952. Então, em 77, ele teve essa autorização para fundar a Adonep no Brasil. E, a partir de 2012, a Adonep tem sido agora presidida pelo Altomir Regis Cunha, que é o presidente nacional e internacional da Adonep. A Adonep tem como objetivo principal, né, compartilhar a experiência de vida, né? O empresário, o profissional liberal, a autoridade civil e militar, que queiram, né, ter uma experiência e queiram compartilhar essa experiência positiva com Deus, encontra esse espaço na Adonep para fazer esse tipo de compartilhamento. Então, a Adonep, esse é o objetivo que nós temos como Adonep. Tá? Nós temos também um trabalho que é feito na Adonep do apoio feminino. As mulheres fazem o encontro, né, os seus eventos, que são os chás, né? Nós fazemos os eventos, os jantares, né, as reuniões, os encontros estaduais e a convenção
nacional e internacional, que é realizado uma vez por ano em julho, no mês de julho, no Rio de Janeiro. Okay? Que estivemos agora recente essa reunião da Donep. Enfim, a Donep o objetivo da Donep é isso aí, é fazer com que, né, as pessoas se tornem, né, melhores, né, os maridos melhores, as mulheres melhores, a família, o foco da Donep tem sido a família, né, e com esse objetivo, e cada um de nós se tornamos cada vez melhores e quem é bom se torna melhor ainda, tá? Mas através de compartilhamento de testemunho de vida, ok? Nós temos um veículo, né, que é o nosso veículo de comunicação, que é a revista Voz, né, que esse daqui é a voz feminino, voltado para o público, voz mulher, voltado para o público feminino, e nós temos também a revista A Voz, né, que é voltada para o público masculino em geral. Né? Essa revista contém 4 relatos de vida, né? Não tem propaganda, somente os eventos da Donep. Na última página tem aqui o que é a Donep, bem em detalhes, e em todos os grupos, né, a Donep é feita por, nós chamamos de capítulos, são os grupos. Ela contém também aqui, né, a relação de todas as cidades do estado no Brasil, né, onde tem os grupos da Donep, os capítulos. Tá? Enfim, a Donep é isso aí. Tá? Bem resumidinho, Carlos, mas é... Ótimo. Pelo que eu entendi, eu posso resumir assim, a Donep é uma associação sem fins lucrativos de homens de negócio, empresário, mulheres, que tem como objetivo anunciar relacionamento com Deus baseado na sua experiência, né? Não em teologia, nem em religião, mas sim na vivência com Deus, né? No caminhar com Deus. É isso aí. Feito na vida de cada um de nós. E nesse sentido, então, se você está querendo conhecer, está em contato conosco, no final do jantar eu vou estar divulgando um link aí para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e entrar para dentro, né? Para estar mais próximo, mas é uma associação que você pode se associar também, se tornar membro, e nós nos dizemos aqui, nem sem nenhuma pretensão, né, que fazemos parte do povo mais feliz da Terra, né? E é exatamente pelo caminhar com Deus. Não é porque somos abençoados por Deus, é porque andamos e nos alojamos debaixo das asas do Senhor, em nome de Jesus. Então é isso que nos torna seguros, confiantes, e mesmo, né, que a gente ande pelo vale da sombra da morte, né? Que é o que Davi nos ensina lá em Salmo 23, mesmo nessas circunstâncias, a gente não teme mal algum, porque é o nosso Senhor que está conosco, e é Ele que nos conduz, e é Ele que nos guarda. Então é isso. É isso que é a Donep. E nesse sentido, hoje nós temos um testemunho muito relevante, que é o testemunho do Dr. Francisco Rossi, deputado estadual, federal por 3 mandatos em Brasília, foi prefeito de uma das grandes cidades, das maiores cidades do estado de São Paulo, por 2 vezes aqui em Osasco. Tem uma larga experiência como homem público, como empresário, é alguém de quem nós temos muito a aprender, e hoje nosso capítulo aqui, mais do que o nosso capítulo, os nossos capítulos aqui de Campinas, estamos assim, não só muito contentes, mas muito honrados de poder contar com o Dr. Francisco Rossi aqui conosco. Mas antes de passar a palavra ao Dr. Francisco Rossi, eu pedi para o nosso presidente, o Paulo de Carvalho, que é empresário, que é contador, que é um jovem empresário, apesar de já ter mais que 30 anos, é um jovem empresário aí de sucesso, atuando no Brasil, que nos desse assim, uma rápida perspectiva do que está acontecendo, do que ele está vendo nessas últimas 2, 3 semanas, porque os jornais nos dão tantas notícias aflitivas e ruins, e eu então vou fazer quase que aqui um pinga-fogo, vou chamar para uma conversa rápida, capitaneada pelo Paulo. Então, o Paulo de Carvalho, quero chamar também aqui o engenheiro Martella, que já deu testemunho aqui, e quero chamar também o Calas, lá de Curitiba, que também vai participar conosco. Em 5 minutos, dá uma perspectiva rápida, capitaneada aí pelo Paulo. Pode ser como que a gente pode olhar de forma positiva, se essa pergunta é a pergunta correta. Correto. Eu estive na convenção da Donep em julho, né? E lá foram feitas várias palestras que nós assistimos, mas uma delas me chamou a atenção, isso me chamou muita atenção, de um empresário inglês, até professor, ele é muito renomado na Inglaterra, que ele falou que ele tinha identificado que existia na Inglaterra um local lá, um veio de ouro, né? E ele avisou, os pesquisadores foram lá identificar e realmente aconteceu
aquela mina de ouro, né, que eles estavam lá. Sei que a mina valorizou não sei quantos bilhões. Tá? Aí ele disse que no Brasil, né, vai ter a mesma mina, que eles vão descobrir algo, mas que é muito maior, mas algo assim que não... Assim, a pessoa fala, poxa vida, quanto vai ter isso? Mas é muito grande essa mina que eles vão descobrir, essa veia de mina no Brasil também, que vai alavancar o Brasil por muito tempo. Tá? E, através dessa mina, o Brasil vai ajudar os outros países, né, que estão nossos vizinhos aqui. Essa me chamou a atenção, muito interessante. Eu estive agora, semana retrasada, dia 20, eu fui fazer um seminário também no Uruguai, depois eu estive em Pelotas, e também participando de outro seminário. E uma das coisas que me chamou a atenção também foi o seguinte, está se levantando, né, uma safra de jovens, né, empreendedores proféticos. Eu já pensava nisso alguns anos atrás, sempre pensei nisso, que você tem profissionais proféticos, né? Você muda destino de pessoas, né? De gerações. Nós fazemos muito isso aqui na Donep, né? Nós usamos o ensino bíblico, né? A Bíblia, né? Como referencial de vida e conseguimos mudar. E através da palavra a gente muda, né, as pessoas. Mas empresários, né? Isso para mim foi muito alegre. Fiquei muito feliz que vai estar se levantando mas muita gente aí nessa nova safra de gente, aí, nessa nova fase, não sei, de empresários profetas, né, de profissionais profetas. Né? Isso vai ser muito gratificante para os próximos tempos. Aí, tá? E foi isso aí que eu tenho a compartilhar. Tá? Ô, Martela, você que já esteve dando seu testemunho aqui, que é engenheiro, que é uma pessoa também atualizada, né? Me conta um pouquinho, o que aconteceu a partir do seu testemunho aqui? Você veio contar a sua vida, nos edificou, né? Muitas pessoas te ouviram, foram abençoadas, mas me conta aí o que mais aconteceu. Boa noite a todos. Vocês me convidaram para o testemunho do dia 30 de junho. No dia anterior, quando você montou aquele convite eletrônico que me mandou pelo Zap, durante a madrugada, Deus me acordou e me deu uma ordem, me deu um comando para que eu enviasse aquele convite para toda a minha lista de contatos, sem que eu me envergonhasse, eu tivesse receio de qualquer coisa. Então, eu acordei cedo, né? E a primeira coisa que eu fiz foi obedecer essa ordem, mandei para todo mundo. 115 pessoas, contatos comerciais, familiares, fora mais uns 12 grupos. Quase que imediatamente, ali pelas 10 horas da manhã, me ligou um dos contatos comerciais, comprador de uma grande multinacional espanhola, que está fazendo um investimento gigantesco na maior obra de metrô em São Paulo. Embora eu já fosse cadastrado na empresa há mais de um ano, ele me disse o seguinte: olha, eu tinha me esquecido de incluir a empresa de vocês nas concorrências aqui do metrô. Mas ao receber esse WhatsApp seu com o convite, eu me lembrei do Martela e estou te mandando aí a papelada dos projetos para você fazer o orçamento das fundações. Eu trabalho embora eu seja engenheiro mecânico, eu trabalho com um amigo meu lá do tempo científico, aí de Curitiba, que ele montou uma empresa de fundações profundas, em pontes, viadutos, grandes edifícios, etc. E a linha de metrô é apropriada para isso. Perfeito. Então, ele me mandou os projetos, nós fizemos os nossos orçamentos e, para surpresa de ninguém, não para minha, nós fomos os vencedores da licitação e acabamos contratados. Que bênção, olha só. A semana passada nós começamos a estação Higienópolis, Consolação, no final da Rua da Consolação, um pouco acima esqueci o nome da praça lá agora, mas logo no finalzinho do cemitério. E eu queria testemunhar, então, que foi o fato de ser convidado aqui pelo Paulo Carvalho, pelo Carlos, que acabou nos dando um contrato que de outra maneira não seria possível. Então, eu me lembrei de que, enquanto a gente dorme, o nosso Deus, o nosso protetor, está cuidando dos nossos interesses. E esse contrato é um contrato grande, o primeiro de muitos, porque a obra é muito grande, foi exclusivamente devido a gente ser fiel tantos anos. Que sensacional. E glória a Deus por causa disso. A vitória é de Deus. Aleluia. Agora nos compete desenvolver os trabalhos lá, vencer as dificuldades, louvando e glorificando o nome de Deus. Que maravilha. Sempre na vitória.
Amém. Deixa eu ouvir o Gilson também. Gilson, você falou que tem uma notícia boa para nos dar, então nos dê. Vamos lá, a palavra está contigo, para a gente fechar essa rodada. Então, Carlos, bem rapidinho, eu também sou engenheiro civil, engenheiro químico, né? Tenho pós-graduação em segurança do trabalho, né? E focando nessas boas notícias, eu faço parte do CREA aqui do Paraná também, né? Como inspetor da cidade de Araucária e de Campo Largo, né? E faço também parte da comissão de licitação dos pedágios aqui do Paraná e em reunião com o presidente, Dr. Ricardo Rocha, que é de Londrina, o presidente do CREA aqui do Paraná, né? Mas é um representante do governo, um representante da Rumo, que é a rodoferroviária, né? Eles prorrogaram o contrato deles por 60 anos para trocar toda a malha viária desde o Mato Grosso, Paraguai, Argentina, Paraná, ligando a São Paulo ao Porto de Santos e Paranaguá, né? Porque o calado é diferente. Então, o calado do Paraná não se liga com o calado de Santos. Né? E eles vão fazer também refazer todo o traçado para poder colocar aqueles trens double deck, né? Double deck, um em cima do outro, né? Para poder transportar mais carga, né? Então, isso é uma boa notícia, né? Que eu acho que vai dar mais serviço para nós, engenheiros, né? E para as empresas também que possam se habilitar perante a Rumo, né? A minha empresa já é habilitada lá, né? E a gente já fornece maquinário para eles também, para Rumo Engenharia. Que bacana. Isso aí é toda uma infraestrutura multimodal, né? É uma infraestrutura de investimento grande que impacta o Brasil e o mundo, né? A integração do Brasil com o mundo. Eu acho que isso nos liga. Obrigado, Carlos. Eu acho que isso nos liga um pouco à própria história do Dr. Francisco Rossi, que sempre teve na atuação pública. E eu acho que a gente estamos ligando aqui o futuro, o presente, e nós vamos alavancar no nosso jantar hoje o testemunho do Dr. Rossi nos contando, pela larga experiência de homem público, tudo que ele viveu e tudo como Deus fez a diferença, não só na vida dele, mas através dele. Dr. Rossi, o seu currículo é muito extenso, então vou pedir para o senhor mesmo tocá-lo, né? Mas é um homem não só de público, da política, como deputado, como eu já falei, como prefeito, como secretário de Estado, né? Mais do que uma vez, e empresário na área de telecomunicações. Então, doutor Rossi, para nós é uma honra e é um privilégio podermos aprender do senhor nessa noite, e eu passo a palavra ao senhor. Sinta-se à vontade. Muito obrigado por estar aqui conosco. Bom, muito obrigado. E não tenho nenhuma pretensão de ensinar nada para ninguém, né? Eu sou, como você já bem disse, eu sou uma porção de coisas. Continuo a minha vida como um pequeno empresário na área de comunicação. Eu sou sócio majoritário de uma emissora de rádio na cidade de Osasco, que está agora migrando de AM para FM. Né? Nós estamos nesse momento nós estamos trabalhando na implantação da FM, da nova difusora. Vai ser um momento novo, né, na vida da gente. Eu sou casado com a Ana Maria. Eu não estou com o computador aqui, mas eu vi que a Ana Maria deve estar me ouvindo, né? Então, eu quero saudar a todos e a todas, dizendo que é uma honra muito grande e eu estou muito agradecido pelo convite que me foi feito para que a gente pudesse estar participando dessa reunião. E nas pessoas, né, do Carlos Franco, do Paulo Carvalho e do Wilson, nosso querido diretor regional, eu saúdo todos aqueles que estão conosco, seja aqui no Zoom ou no YouTube, né? Eu conheci a DONEP quando eu fui eleito para a Assembleia Nacional Constituinte, em 1986. Durante muitos anos, eu fiquei assim curioso em saber quem é que havia me levado o convite para um jantar que aconteceu no ABC, lá em São Bernardo do Campo. E eu orei muito, sabe, pedindo a Deus que me mostrasse a pessoa, porque a DONEP teve uma
participação assim, decisiva na minha conversão, né? E anos depois, fazendo uma palestra em Campo Grande, né, uma preleção no aniversário, né, da DONEP, na convenção estadual, né, quando eu terminei, e toda a preleção que eu fazia, eu dizia, olha, eu dizia isso que eu acabei de falar, né, que eu tinha muita curiosidade, desejo de saber quem é que havia me levado aquele convite lá em Brasília, né? E logo após o jantar, uma pessoa me puxou de lado e falou, olha, eu vou dizer uma coisa que você vai ficar contente. E quem levou o convite para você fui eu. E aí eu me lembrei, aí caiu a ficha, né? Que foi o Tsutomo, que é nosso querido companheiro e irmão da DONEP, e que esteve durante muito tempo lá em Mato Grosso, em Dourados, e que hoje está lá no ABC. Voltou aqui para São Paulo, e é um querido irmão, uma pessoa que a gente gosta e quer muito bem. Pois é, eu conheci a DONEP lá em São Bernardo. Eu era um político que, na época, eu sonhava muito em ser candidato a governador, candidato a presidente, né? Eu era uma pessoa bastante arrogante, né? E naquele dia eu ouvi um depoimento também de um político, né? Eu não entendi bem o que seria a DONEP, porque eu vi aquele político lá se desnudando, né? Contando todas as coisas não muito boas da vida dele. E, no fim, ele fechava o depoimento dele dizendo da conversão, que ele havia conhecido Jesus, aquilo havia mudado a vida dele. E aquilo me deixou muito curioso, né? Muito impactado. E foi muito interessante, porque eu frequentei durante 6 anos os jantares da DONEP, a partir daquele jantar, e a minha ficha caiu em câmera lenta. Levou esses 6 anos para que eu um dia tivesse essa experiência do novo nascimento, né? Foi muito curioso, porque Deus usou de várias estratégias que só Ele consegue, né, para alcançar as pessoas. Quando Deus quer alcançar alguém, Ele movimenta o mundo, se for preciso, né? Porque uma vida, né, vale mais que o mundo todo. E eu fui despertado, a minha curiosidade em ler a Bíblia, ela, embora se falasse muito nos jantares da DONEP, e eu gosto muito daquilo que, como nós falamos na DONEP, que é o manual do fabricante, né? Mas o que me despertou mesmo para a leitura da Bíblia foi, por incrível que pareça, um livro esotérico que me chegou às mãos de uma maneira assim sobrenatural. Mas, resumindo, eu era uma pessoa prepotente, uma pessoa que tinha assim um desejo insano de chegar ao poder, né? O poder para valer, embora eu tivesse já alcançado um poder significativo, porque na minha disputa na primeira eleição eu já me elegi prefeito de Osasco, lembrando que Osasco é o segundo PIB, né, do estado de São Paulo, só perde para a capital, para São Paulo, e já naquela época era uma cidade assim, muito rica e arrecadava mais que pelo menos uns 5 ou 6 estados brasileiros. Então, eu recebi, assim, em 1972, uma gama de poderes nas mãos, e aquilo realmente, se eu já era arrogante, fiquei mais ainda, né? Eu era um líder estudantil, até hoje eu fico curioso, né, com o fato de eu ter me dado bem na política, porque essa arrogância minha afastou muitas pessoas do meu convívio. Mas eu cheguei à prefeitura e, também, para resumir, eu conheci a Ana Maria, ela era uma operária de uma fábrica de fósforos em Osasco, eu era um líder estudantil, nós nos conhecemos, nos casamos, hoje nós estamos, comemoramos 53 anos de casados, né? E o casamento, justamente pelo meu gênio ruim, né? Pela minha prepotência, pela minha arrogância, né? Eu era assim um sujeito muito grosso, sabe? O casamento andava muito mal, e a gente teve breves períodos assim de separação. A separação às vezes acontecia dentro de casa, dormindo em quartos separados, né? E nós tivemos 3 filhos, e os filhos sofriam muito com essa situação. E eu
tenho que faz parte do meu depoimento, eu acabei fazendo aquilo que eu recriminava, né, em amigos que eu conhecia e que tinham seus casamentos, né, com mulheres assim que a gente sabia que eram mulheres virtuosas e, de repente, não foram corretos, né, com as suas esposas, e eu censurava nas conversas: puxa vida, como é que o sujeito faz uma coisa dessa? E, de repente, eu estava fazendo a mesma coisa. Então, na verdade, o casamento nosso esteve assim por um triz. E quando eu vivi essa experiência do novo nascimento, nós estávamos separados. Eu realmente chegou um momento que eu não queria mais saber, né, do relacionamento com minha esposa, e eu posso dizer aqui com toda certeza que eu promovi assim um sofrimento muito grande, né, para Ana Maria e para os meus filhos. Foram momentos assim difíceis, aquele momento da separação, mas no momento da separação eu vi que o inimigo das nossas vidas, ele trabalha para destruir o relacionamento familiar, né? Porque quando eu estava num hotel de 5 estrelas, sem nenhum problema financeiro, sem nada que pudesse me afligir, eu comecei a perceber que eu estava cometendo um erro tremendo, e eu que em determinados momentos eu até desejava que a minha esposa morresse, né? Por que não morre, né? E eu comecei a sentir saudades, né, da minha esposa, da minha casa, dos meus filhos. E foi muito interessante, porque no dia que eu aceitei Jesus, eu aceitei numa conversa com um empresário também, que o Dino Cibela, que deu alguns testemunhos na Donep. Ele era um homem de Deus, e o Dino Cibela havia me visitado na prefeitura. Ele me falou acerca do meu comportamento, que eu achava que ninguém sabia, né? E eu fiquei assim muito impactado, e eu falei: como é que o senhor... Eu cheguei até a pensar mal, sabe? Porque ele se apresentou à minha secretária como sendo um missionário, né? E eu cheguei a pensar que ele fosse algum detetive particular e que talvez, de repente, pudesse entrar com alguma chantagem, alguma coisa, né? Mas aí ele falou: olha, eu venho aqui trazer um recado de Deus e quero que você saiba, né, que tudo aquilo que eu estou lhe dizendo foi Deus, o Espírito Santo de Deus, que me informou e falou do relacionamento com a minha esposa. Foi lá atrás, nas minhas origens. Eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos, de uma maneira muito trágica, ele foi assassinado. Eu tive, assim, fui levado à presença dele numa santa casa na cidade de Marília, e eu vi morrendo, né? E ele conversando desesperado comigo: toma conta da sua mãe, dos seus irmãos. Eu tinha 5 anos e era o filho mais velho, né? E a minha mãe, muito jovem, estava grávida, acabou abortando lá naquela santa casa, e foi algo assim, uma tragédia na morte do meu pai, que era um homem que bebia. Ele era um homem trabalhador, ele tinha 3 ocupações, né? Mas era aquele que bebia um copo de cerveja e já virava um monstro, um homem meigo, simpático, e de repente se transformava num monstro. Então, e ele foi vítima dessa bebida, numa briga, e acabou sendo alcançado por um policial, né, que cravou uma baioneta na coxa dele, cortou a veia femoral, e ali, naquele tempo, não havia muito recurso, né, médico, e ele foi morrendo assim, aos poucos, esvaindo em sangue. Então, a origem humilde. Minha mãe não se casou novamente, ela foi pai e mãe, né? Ela faleceu aos 96 anos, há 3 anos, e também eu vivi uma experiência não muito boa com a minha mãe, porque ela era muito severa, né? Muito severa, e havia muita mágoa dentro de casa. Ela também, severa que era, se tornou inimiga da minha irmã, né? Que, graças a Deus, é viva, mas sofre as consequências das brigas que as duas tinham, sabe? Mas, felizmente, quando a gente conhece Jesus e ele entra em nossas vidas, as coisas mudam da água para o vinho, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu aceitei Jesus nesse telefonema que eu dei, eu estava naquele hotel, e eu aceitei Jesus num telefonema com ele. Eu não entendi bem o que seria aquilo,
mas aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu voltei para casa e eu posso dizer com toda certeza que foi algo maravilhoso. Foi uma das coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida. Nessa minha conversão, naquele telefonema, Deus me libertou de uma síndrome do pânico que eu carregava há muitos anos. Hoje eu entendo que eu carregava essa síndrome do pânico, que não tinha um diagnóstico naquela época, desde que eu era criança, né? E foi algo assim maravilhoso, porque eu só fui perceber que eu estava curado mais ou menos uns 20 dias depois que eu havia voltado para casa. Eu voltei no mesmo dia, sabe? Ele me aconselhou, eu falei, escuta, eu aceitei Jesus, e agora? O que eu faço? Ele falou, tenta salvar o seu casamento, né? Volta para casa. E eu estava, na verdade, doidinho para voltar, sabe? Estava com muita saudade dos filhos. E naquele dia eu fui liberto dessa síndrome, porque 20 dias depois eu tinha crises assim, com muita frequência, em algumas oportunidades. Isso acontecia quase todos os dias. Aquelas crises, quem tem a síndrome do pânico sabe, é algo horrível, né? E 20 dias depois de eu aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu percebi que eu não estava mais sentindo aquele medo, aquela coisa inexplicável que acontecia no momento das crises, né? E nunca mais eu tive, sem que eu precisasse tomar qualquer remédio, né? Então, eu vim de um lar católico, um lar... eu dou graças a Deus por ter sido católico, porque minha mãe colocou uma Bíblia. Ela era uma espécie assim, de zeladora de uma igreja na cidade de Agudos. Era a segunda igreja católica mais importante de Agudos. E ela que cuidava de tudo, cantava no coral, aquelas coisas que ela sabia fazer muito bem, cantava divinamente, né? E ela cuidou da gente, cantando em casamento, fazendo serviços assim, fazendo doce, enfim. Ela faleceu aos 96 anos, era de uma época que a mulher era muito discriminada até para conseguir emprego. E ela conseguiu lá como uma espécie de zeladora, e ela pôs uma Bíblia na minha mão, eu menino, sabe? E, enfim, o meu irmão entrou no seminário para ser padre, ele também recentemente falecido. Ele viu que não era a praia dele e acabou saindo do seminário, casou-se, né? E era uma pessoa maravilhosa, muito católico também, mas assim, no final da vida dele, ele estava com um câncer muito agressivo, ele aceitou Jesus, né, como único Senhor e Salvador. Minha mãe também aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então, a gente vê as coisas acontecendo de uma maneira assim sobrenatural, de uma maneira extraordinária, né? Quando Jesus está em nossas vidas. Curiosamente, quando eu aceitei Jesus, aconteceram algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, eu nunca tinha experimentado problema financeiro, nunca. Depois que eu aceitei Jesus, nunca mais eu deixei de ter os problemas financeiros, nunca mais. É claro que é a oportunidade que Deus dá para a gente, da gente experimentar os milagres dele. Então, muitos milagres aconteceram e nunca faltou nada em minha casa. Sempre a gente conseguiu fazer as coisas que a gente planejava fazer. E foi algo assim, tem sido algo maravilhoso na minha vida, esses milagres, né? No presente momento, eu não vivo a melhor fase profissional da minha vida, né? Essa pandemia atrapalhou a vida de muita gente, e não foi diferente com a gente. Mas a diferença é que nós temos Jesus, então nós temos paz, a gente dorme à noite, a gente não fica desesperado, e, de repente, os milagres extraordinários acontecem. E é muito interessante, porque nesse momento difícil, as pessoas que devem para a gente, né, elas param de pagar. Outros, a rádio nossa, para que todos tenham uma ideia, nós perdemos todos os patrocínios, né? Mas o que aconteceu? Pouco antes da pandemia, eu acabei fazendo uma transação comercial que foi algo assim miraculoso, né? Extraordinário,
E, embora hoje eu atravesse uma fase financeira difícil, eu tenho, assim, um crédito imenso, imenso, enorme, coisa que eu nunca vi na minha vida para receber. Então, essas coisas vão acontecendo hoje mesmo, né? Repentinamente, a gente recebeu assim um aporte financeiro que é assim, um milagre atrás do outro acontecendo. Mas o grande milagre mesmo foi a restauração do meu casamento, do relacionamento com os meus filhos, sabe? Eu não tenho a menor dúvida, que hoje eu vivo um momento de amor com a minha esposa, né? Existe muito preconceito, né, do amor entre pessoas idosas, né? Eu tenho 81 anos e ela tem 74, né? Mas eu posso garantir que nós nos amamos como nunca nos amamos, nem no tempo de namoro ou de noivado. Eu amo muito a minha esposa e eu sinto que ela me ama. Agora há pouco mesmo nós estávamos brincando um com o outro como duas crianças, né? Ela estava muito contente, né? E começou a brincar comigo. É muito gostoso, sabe? O beijar, o abraçar, o querer estar juntos, né? Tudo isso foi um milagre extraordinário que aconteceu na minha vida. E hoje eu vivo assim uma espécie de lua de mel. É claro que tem aqueles momentos que às vezes a gente se desentende, mas é uma coisa tão passageira. Como é bom a gente orar praticamente quase todos os dias juntos, né? Às vezes a gente vai dormir, ela já está dormindo, e eu durmo muito pouco, né? Durmo muito pouco, mas nós oramos praticamente todos os dias na hora que nós dormirmos, pedindo, é claro, né? Pela família, pelo país, pelas autoridades, e é isso. E quando eu me olho lá atrás, o outro milagre sou eu mesmo, sabe? Jesus me tirou daquele tremedal de lama, né? Hoje eu vejo, eu era festejado como um sucesso na cidade, mas eu mesmo me sentia assim um fracassado do ponto de vista de relacionamento com a minha esposa, com amigos. Eu sempre fui, não fui um bom amigo, sabe? Não fui. E Deus me deu essa oportunidade de restabelecer várias amizades que eu havia perdido, né? Pelo meu modo de ser. Então, eu fui político, fui constituinte, assinei a atual Constituição, e foi um momento, eu era um dos me foge agora a expressão, eu fui um daqueles que escreveu a Constituinte, né? Eu cuidava da parte de sistema eleitoral e partidos políticos, né? Então, eu fiz palestras pelo Brasil todo falando sobre esse momento que a gente estava atravessando. Eu era convidado pelas OABs para fazer palestras, e eu fazia as palestras. Então, foi um momento importante. Como secretário de Estado também, eu fui escolhido secretário do ano no governo do Paulo Maluf, né? Paulo Maluf também, o Gustavo Rangel ganhou o Paulo Maluf para Jesus. Isso eu relato num livro que eu escrevi, né? O Sem Saída. O Custódio Rangel pediu um encontro com o Maluf, eu liguei com o Maluf, ele tinha saído da prisão recentemente, e o Paulo Maluf aceitou Jesus chorando com o Custódio Rangel. Foi um momento assim incrível, né? E, enfim, a gente teve bons momentos na política, mas eu digo o seguinte, que o maior título que uma pessoa pode ter é o título de filho de Deus. E essa condição só pode ser conseguida no momento que a pessoa nasce de novo, no momento que ela aceita Jesus, né? Conforme está lá em João 1,12, né? Todos quantos receberam a Jesus, né? Foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, resumindo, é isso. Hoje eu me sinto feliz. Os meus filhos, eu sempre digo nas minhas preleções que eu fui um mau pai. Eu não brinquei com os meus filhos como eu devia brincar. Eu só pensava em política. Eu fui um pai ausente, eu fui um marido ausente. Mas eu costumo dizer também que eu sou um sortudo, né? Porque se você conversar com os meus filhos, eles vão dizer que eu fui um pai, um ótimo pai. Se você perguntar para minha esposa se eu fui um bom marido, ela vai dizer que sim, né? Então,
Jesus é aquele que dá jeito no que não tem jeito, que abre porta onde não tem porta. E eu fico muito feliz de poder compartilhar num formato. Eu ainda não me familiarizei com esse formato em rede social, né? No sistema que nós estamos usando hoje, o Zoom, que é uma tecnologia. Com 81 anos, isso aqui é coisa assim, muito avançada para a cabeça da gente, mas nada é em vão no Senhor. Eu quero aqui até dizer que estou muito feliz hoje de ter recebido esse convite e poder falar resumidamente daquilo que representou o meu novo modo de vida, né? Não foi uma meia sola que Jesus fez comigo, ele me renovou completamente, né? Eu vi assim, eu estou usando só o celular, então eu não tenho uma visão de todas as pessoas que estão vendo, mas eu vi no início que o João Gabassi, nosso querido, ele está tentando, né, fundar lá a Donep, lá em Santa Isabel, uma cidade da Grande São Paulo. O Cacá Simeão, nosso companheiro, durante muitos anos nós estivemos juntos no capítulo do Alphaville. Também o Francisco, um amigo da gente, do WhatsApp. O doutor Fabiano Morelli, lá de Assis, eu vi que está também nos vendo. Fiquei muito contente também com os testemunhos do Gilson, do Martela, do Paulo, né? Do Paulo Carvalho. E queria lembrar também que do nosso presidente, que é o Altomir, que está aniversariando hoje, né? E é um homem que é um outro milagre, porque era um homem quieto, no tempo do Custódio pouco falava, né? E de repente se tornou, com o falecimento do Custódio Rangel, aí a gente vê como Deus, né, capacita uma pessoa. De repente o Altomir surge como um líder, um homem que fala e prende a atenção, se ele falar 2 horas, né, com muita simplicidade, né? Nós temos que dar graças a Deus, porque pelo esforço da família do Altomir Regis da Cunha, né, nós temos a Donep funcionando aqui no Brasil, no mundo, né? No mundo. Então, é isso. Eu queria encerrar aqui a minha fala, né, dizendo que do meu amor, né, por Jesus, eu amo Jesus. Enquanto eu viver, enquanto Deus me der saúde, que tem me dado saúde com abundância, eu não tenho nenhum problema de saúde. Eu costumo dizer que Jesus é minha fonte da juventude, né? Jesus é a palavra. Eu estou lendo a palavra de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, pela 48ª vez, né? E peço a Deus que me dê saúde para eu ler até a 100ª vez, porque eu já estou há 16 anos fazendo isso. Deus um dia falou pelo seu Santo Espírito que eu deveria fazer isso até o último dia da minha vida. Então, eu tenho aquela certeza de que eu vou morrer lúcido e lendo ou ouvindo a palavra de Deus. Então, essa saúde, eu sinto que é algo assim também sobrenatural, essa alegria de poder falar de Jesus. E eu encerro aqui a minha fala, esperando que tenha acrescentado algo à vida espiritual daqueles que estão nos ouvindo. Eu gostaria também de fazer e propor uma oração a todos que estão nos vendo, seja da Donep, ou seja essa pessoa sem nenhuma religião, né? É muito comum as pessoas de várias religiões assistindo às preleções. Então, eu queria propor essa oração, não sei se eu poderia fazer isso. Então, eu pediria a todos que estão me vendo agora que repetissem comigo essa oração. Que eu fiz, né? Essa oração não é uma reza, não é uma oração, cada um pode fazer do seu jeito, mas é basicamente um convite para que Jesus entre em suas vidas, né? Isso é muito importante. A coisa mais importante que pode acontecer para uma pessoa é o momento em que ela recebe Jesus como único Senhor e Salvador. Repitam comigo, por favor. Ó Deus, eu venho aqui na tua presença para declarar que sou um pecador ou pecadora e preciso de ti. Eu creio que Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue para me salvar. Eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos e está aqui agora. Jesus, entra no meu coração. Faz de mim uma propriedade
exclusiva tua. Escreve meu nome no livro da vida, e eu prometo servi-lo agora e para sempre. Amém. Isso é uma oração simples, né? Muita gente fala, puxa, mas é tão simples assim, mas Jesus era humilde, era simples, né? E é assim mesmo, é muito simples. E aquele que fez a oração pela primeira vez, eu não tive oportunidade, não estou tendo a oportunidade de ver todos que estão vendo, né? Muito menos no YouTube, mas aqueles que fizeram essa oração com sinceridade pela primeira vez estão experimentando o milagre mais extraordinário do mundo, que é o milagre do novo nascimento. É isso aí, o meu fraterno abraço a todos, que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado. Que privilégio ouvi-lo, né, com essa experiência. Nós temos visto que o ponto forte da Adonep é justamente o storytelling, né? O senhor não contou uma preleção, o senhor contou da sua vida, né? E isso... Eu fiz uma anotação aqui, viu, Dr. Rossi? Eu anotei aqui do poder à sabedoria, tá bem? Então, eu aprendi muito do senhor hoje, tá bem? A importância de saber, né, a vida, né? Que o poder passa, né? A sabedoria se acumula e cresce. Então, é um privilégio estar aqui com o senhor essa noite e ter essa de forma tão franca, tão objetiva e tão simples, o senhor nos ensinar a orar, né? E chamar aquela oração que mudou sua vida, né? E o senhor, de novo, o senhor não está nos ensinando teologia, o senhor está nos ensinando vida, né? E aquela oração que mudou sua vida, o senhor trouxe aqui para compartilhar conosco e para muitos que querem mudar de vida terem essa oportunidade. Então, a nossa gratidão, claro, a Deus, mas porque o senhor também, né? O Senhor Deus nos deu a oportunidade de estar ouvindo o senhor hoje e aprendendo do senhor, e muito mais só aprender também, viu, Dr. Rossi? Como o senhor falou, não tem arrogância, é de uma forma simples, né? É aprender do viver. Então, isso é um privilégio. Para vocês que estão nos ouvindo, vocês que se interessaram em estar se aproximando, em saber mais, não só do Dr. Rossi, mas de todo mundo, eu vou colocar aqui um link para que você possa estar entrando no nosso grupo de WhatsApp, que é o grupo de convidados aqui da Adonep Online, que você possa, então, entrar e vir participar conosco, perguntar, interagir aqui conosco. Está aqui o link já, você pode só clicar e entrar. Então, com isso, você participa conosco, pode tirando suas dúvidas, ou pedindo oração, ou pedindo mais informações e assim por diante. Tá bem? Então, esse a nossa palavra de encorajamento, e a esperança é justamente baseada no testemunho, como o do Dr. Rossi aqui conosco. Tá bem? Então, está aqui o link do grupo para você entrar, e eu vou botar aqui também no nosso, dentro aqui do Zoom, para quem está aqui no Zoom e ainda não faz parte, deixa eu colocar aqui no bate-papo. Pronto, está aqui também. Com esse link você entra no nosso grupo e interage aqui conosco, e nós vamos ter alegria em recebê-lo e estar ajudando, e estar junto, esclarecendo e caminhando. Tá bom? Nós estamos, então, indo para a fase final do nosso evento, do nosso jantar online. E para nós fazermos o encerramento desta noite, eu gostaria de pedir, então, para o Paulo de Carvalho, nosso presidente aqui da Adonep do Cambuí, que estivesse encerrando em oração, pedindo não só que Deus continue a abençoar de forma rica e poderosa a vida do Dr. Francisco Rossi, sua família, seus negócios e tudo aquilo que ele está envolvido, bem como aqueles outros preletores que estiveram aqui conosco, como o Martela, como o próprio Paulo de Carvalho, como o Carlos lá de Porto Alegre. Paulo, você pode encerrar, então, esse episódio de hoje, o nosso jantar de hoje, em oração, por favor? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, porque os dispostos a te servir se atraem. Nós estamos com um grupo aqui agora de homens e mulheres que estão dispostos a te servir, independentemente aonde eles forem, onde o Senhor levá-los. Senhor, obrigado pela vida do Francisco Rossi, que se dispôs a te servir hoje aqui nessa reunião que nós estamos fazendo da Adonep Brasil. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um também que tem sido dispostos a te servir em outras funções aqui nesse capítulo, Deus. Obrigado, Deus. Fique com cada um de nós. Converta esse testemunho que nós ouvimos aqui
em testemunho de vida para cada um de nós aqui e outros que ainda vão ouvir através do YouTube. Deus, muito obrigado pela vida do Francisco Rossi e pela toda a diretoria, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gostou? Curte, dê seu joinha. Vai lá, inscreva-se no canal, liga lá o sininho, que tudo que a gente postar, você vai ser notificado. Faça o seu comentário, poste suas perguntas. Te vejo no próximo vídeo.